Sou o professor Felipe de Geografia e a nossa aula é sobre urbanização. A gente vai tratar da diferença do processo de urbanização no centro e na periferia. Há semelhanças no processo de urbanização de uma cidade brasileira para uma cidade alemã, por exemplo? Claro que há, mas alguns fenômenos urbanos são característicos, não são exclusivos, são característicos de países periféricos. E o principal fenômeno que vai diferenciar esse processo de urbanização de um país periférico para um país central é a chamada macrocefalia urbana, a teoria do inchaço urbano. O que é um processo de macrocefalia urbana? Característico, repito, não exclusivo, de países periféricos. É a saturação de uma cidade, a saturação de uma metrópole. Quando essa metrópole, quando essa região metropolitana, ela começa a ficar saturada, o número de emprego, de oferta de emprego diminui, a favelização aumenta, os congestionamentos aumentam, a poluição aumenta, a violência urbana aumenta. Então você tem a oferta de serviços, por exemplo, diminui, porque é muita gente nos bancos, é muita gente nas filas, muita gente para ser atendida nos hospitais, para ser atendida, ser matriculada nas escolas. Enfim, você tem uma saturação da metrópole. A metrópole não consegue mais prover os serviços que ela deveria com eficiência e qualidade. Então isso gera todos esses problemas de segregação socioespacial, dessa população, na maioria das vezes negra, pobre no caso do Sudeste, segregada nas favelas, as favelizações, a escassez de habitação social, de escola pública, de emprego para as pessoas morarem, o que leva muitas a morar na rua, a virar mendigos, ou a optar pela criminalidade, por exemplo. Você tem uma ligação direta com esse fenômeno do inchaço urbano. A metrópole está inchada. O inchaço urbano também é conhecido como macrocefalia urbana. São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes metrópoles nacionais, poderia falar de Belo Horizonte, Porto Alegre, elas sofrem com esse inchaço. Então, o que a população acaba fazendo? Hoje a gente tem um processo de involução metropolitana, de desmetropolização. Por quê? Porque essa massa de trabalhadores, por exemplo, os migrantes nordestinos, que vieram para cá no período de êxodo rural, muitos hoje fazem uma migração de retorno, voltam para suas terras. Só que, quando eles fazem uma migração de retorno, ou poderia ser uma migração para uma cidade mais próxima, ele não procura uma cidade grande, porque ele sabe que a cidade grande está saturada. Então ele procura uma cidade média. Daí o fenômeno de crescimento das cidades médias no Brasil, que é um fenômeno importante. O aluno precisa entender isso. O crescimento de cidades médias no Brasil, com menos de 500 mil habitantes, ele ocorre por quê? Porque com as macrocefalias urbanas, os centros metropolitanos já estão saturados, estão inchados. Então, o que essa massa de população faz? Parte dela migra de uma cidade grande para uma cidade média. Macrocefalia urbana só acontece em país periférico? Claro que não. Se você for em Londres, você vai ver os congestionamentos quilométricos. Tem vários outros exemplos, Nova York, de saturação das metrópoles. Só que, como a urbanização é um processo espacial ligado a características econômicas, financeiras, tecnológicas, políticas e informacionais, o padrão de urbanização da periferia, ele é mais desigual, ele é mais desordenado, ele é menos planejado do que algumas cidades no centro. A gente fica por aqui, até a próxima.